Questão número 6, questão sobre a lei de Dalton, do nosso módulo 2 de Química Geral, que é um módulo sobre leis ponderais e cálculo estequiométrico. Vamos a ela. A questão diz assim: o ferro combina-se com o enxofre e ele pode formar dois compostos, que chamaremos de composto A e composto B. Verifica-se experimentalmente que 28 gramas de ferro reagem com 16 gramas de enxofre, originando 44 gramas do composto A. Observe que a lei de Lavoisier está sendo obedecida. 28 gramas mais 16 gramas, 44 gramas do produto. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E aí uma segunda experiência. 5,6 gramas de ferro reagiram com 4,8 gramas de enxofre para formar 10,4 gramas de um composto B. A lei de Lavoisier também está sendo obedecida. 5,6 gramas mais 4,8 gramas dá 10,4 gramas. Sabendo disso, os resultados experimentais estão de acordo com a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton? Sim ou não? Lembre-se que na lei de Dalton nós temos duas reações diferentes, só que essas duas reações diferentes, elas têm os mesmos reagentes, só o produto que é diferente. Veja que o ferro reagiu com o enxofre para formar o composto A e para formar o composto B. Os produtos são diferentes, os reagentes são os mesmos. Aí ele pergunta, em caso afirmativo, se estiver obedecendo a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas, qual é a relação entre as massas de enxofre que se combinam com uma massa fixa de ferro expressa por uma relação de números inteiros e pequenos, que é por uma relação simples. Então veja, em que se fundamenta a lei de Dalton? A lei de Dalton diz que nós temos que fixar a massa de um dos dois reagentes, e aí quando você fixar a massa de um dos reagentes, as massas diferentes do outro reagente terão que formar uma proporção de números inteiros e pequenos. Para provar a lei de Dalton, a rigor, tanto faz você fixar a massa de ferro, como fixar a massa de enxofre. Você chegará a uma proporção, logicamente proporções diferentes. Ou você fixa o ferro, ou você fixa o enxofre. Você vai chegar a uma proporção de números inteiros e pequenos. Se você fizer uma coisa ou outra, é lógico que você vai chegar a duas proporções diferentes. Mas está provada a lei de Dalton, que quando eu fixo o ferro, o enxofre reage entre si, reagem, nessas duas reações, formando uma proporção de números inteiros e pequenos. Então, vamos fazer o que ele mandou. Ele mandou a gente fixar a massa de ferro. Só que essa massa de ferro não está fixada. Aqui é 28 gramas de ferro, aqui é 5,6 gramas de ferro. Pode fixar ou 5,6 ou 28. A tua resposta será a mesma, tá certo? Eu vou resolver fixar 28, tá bom? Como aqui na primeira reação é 28, eu vou querer que aqui na segunda reação também seja 28. Porque isso é a lei de Dalton. Você tem que fixar a massa de um dos dois reagentes. E vamos fixar o que ele mandou, o ferro. Veja bem, como eu resolvi fixar 28 gramas, na primeira reação eu não mudei nada. 28 reage com 16, produzindo 44. Eu estou fazendo uma modificação na segunda reação. 28 reage com quanto de enxofre, produzindo quanto do composto B? Eu tenho que descobrir agora, porque 5,6 reage com 4,8 para produzir 10,4. 28 vai reagir com quanto de enxofre e vai produzir quanto do composto B? Eu pergunto para você, qual é a lei que nós vamos utilizar para descobrir o X e o Y? Nós vamos usar duas leis, Lavoisier e Proust. Então, para provar a lei de Dalton, a rigor, você acaba tendo que utilizar as outras leis ponderais, como por exemplo Lavoisier e Proust. Para encontrar esse X, eu obrigatoriamente terei que usar a lei das proporções constantes. Para encontrar o Y, ou eu uso a lei das proporções constantes de novo, ou então eu uso até Lavoisier, que fica mais fácil.
Então me ajude a encontrar esse x. Como é que eu faço? 5,6 está para 28, assim como 4,8 está para x. É a lei das proporções constantes. Vou multiplicar agora o produto dos meios pelo produto dos extremos. Esse x vai ser 28 vezes 4,8 dividido por 5,6. Esse x eu tenho aqui para você. Vai dar 24. 24 gramas. Então eu posso dizer o quê? Que 28 gramas de ferro reagem com 24 gramas de enxofre. E aí, usando a lei de Lavoisier, 28 mais 24 vai dar 52 gramas do composto B. Eu estou colocando aqui a massa do composto B, mas na verdade a lei de Dalton não trabalha com o produto. Ela trabalha somente com os reagentes. Porque o que é que diz a lei de Dalton? Que quando você fixa a massa de um dos reagentes, essas massas diferentes do outro reagente terão que formar entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Então, 16 e 24, que são as massas de enxofre que reagem com essa massa fixa de ferro, que eu escolhi como sendo 28 gramas, elas têm que formar entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Qual é a proporção de números inteiros e pequenos formadas entre 16 e 24? Veja bem, 16 e 24 dá para você simplificar por 8, tanto o numerador quanto o denominador. 16 dividido por 8, 2. 24 dividido por 8, 3. Então está comprovada a lei de Dalton, porque quando eu fixei uma massa de ferro, as massas do enxofre formaram entre si uma razão simples, uma proporção de números inteiros e pequenos, que no caso ali é de 2 para 3. Agora aquela velha pergunta, né, que muitos alunos me fazem: Alexandre, e aí? Tudo bem, descobrimos que quando fixamos a massa de ferro, as massas do enxofre formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Mas para que serve isso? Para que serve a lei de Dalton? A lei de Dalton serve para você saber que existem então dois sulfetos ferrosos, né? Sulfeto ferroso ou sulfeto férrico. Dois compostos entre o enxofre e o ferro. O sulfeto ferroso e o sulfeto férrico. E que o enxofre forma nesses dois sulfetos, né? O sulfeto ferroso e o sulfeto férrico, o sulfeto de ferro 2, o sulfeto de ferro 3, uma proporção de números inteiros e pequenos, que é de 2 para 3. Como eu vou te mostrar agora. Existem dois sulfetos com ferro. O sulfeto de ferro 2, que é o menor NOx, a gente chama de sulfeto ferroso, e o sulfeto de ferro 3, que é o maior NOx, que a gente chama de sulfeto férrico. Veja que as cargas positivas e negativas são iguais, menos 2 e mais 2, e aqui menos 6 e mais 6. Muito bem, então como é que a lei de Dalton me ajuda a descobrir esses dois sulfetos? Vamos lá, como a gente fixou a massa de ferro, nós temos que fixar agora os átomos de ferro, que não estão fixos. Ó. Aqui tem um átomo de ferro e aqui tem dois. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o primeiro por 2 e o segundo eu vou só manter. Se eu multiplicar por 2, vai ficar o quê? Vai ficar Fe2S2. Continua sendo o mesmo composto, né? Continua sendo o sulfeto de ferro 2. Porque quando um composto é iônico, a gente representa pela fórmula mínima. Ninguém vai chamar Fe2S2. A gente vai chamar de FeS, que é a fórmula mínima. Aqui eu vou só repetir, ó. Fica Fe2S3. Então, o que é que diz a lei de Dalton, né? Ele mandou a gente fixar a massa de ferro. Pois agora está fixo o número de átomos de ferro. 2 e 2. Pois quando eu fixo o número de átomos de ferro, os átomos de enxofre formam uma proporção de quanto? De 2 para 3, que é a mesma proporção entre as massas de enxofre. Você viu que a proporção entre as massas de enxofre deu de 2 para 3, pois a proporção entre os átomos de enxofre também dá de 2 para 3. Então é para isso que serve a lei de Dalton, para você saber que existem dois sulfetos de ferro em que os átomos de enxofre formam entre si
uma proporção de números inteiros e pequenos que é de 2 para 3. Então, existe o FE2S2 e o FE2S3, sendo que o FE2S2 a gente representa pela fórmula mínima, que é FES. Com isso, finalizamos aí a nossa segunda questão de lei de Dalton e aquilo que eu disse, para cada lei ponderal, Lavoisier, Proust e Dalton, nós fizemos 2 questões. Para que esse conteúdo fique bem sedimentado, vamos agora para mais uma questão de leis ponderais.